ser mais parecido com Jesus. Você, quando saiu de casa, está aqui essa manhã para ser conformado mais ainda à imagem de Cristo. Dá um passo nessa jornada. E lembre-se, irmão, a gente já falou sobre isso. É perseverança. Essa jornada não é um estalar de dedos. Essa igreja não vai estar cheia no estalar de dedos. Nós não vamos ser cheios simplesmente no estalar de dedos. Nós precisamos continuamente, de forma perseverante, estar aqui. E no seu dia a dia, como a gente falou ontem sobre fé e trabalho. São formas de perseverar e ser moldado à imagem de Cristo. Pode voltar aí, Nayane, por gentileza. O segundo alvo, o alvo de número 2. É viver diariamente por meio da adoração, amor e serviço a Deus. 3 palavras dirigidas a uma pessoa: amor, serviço e adoração. Porque o amor, irmãos, pode ser utópico, pode ser só um sentimento. Como que o amor ele é traduzido? Na prática de servir, na prática de você demonstrar esse amor servindo a Deus. E a adoração, que ela é única a Deus. Amor, serviço e adoração somente a Deus, alvo número 2. Mas e o 3? Amar e servir. Está vendo que a gente tira a palavra adoração? O amor e serviço é a Deus e ao próximo, mas a adoração é só a Deus. Então no alvo de número 3, nós amamos e servimos os irmãos e ao próximo. Por que os dois? Porque os irmãos têm a ver com a família da fé. O próximo tem a ver com todas as pessoas lá fora, que cruzam o seu caminho, que estão próximas a você. É só lembrar da parábola do bom samaritano. Ou seja, aquela pessoa cruzou o seu caminho, precisou de você, então ela é o seu próximo. Você ama e serve essas pessoas. Pode passar, Nayane. Tudo isso aqui como é que eu falo? O resumo da sua vida cristã e dessa igreja também. Usar os dons, o tempo e todos os recursos que recebemos do Senhor. Nós vimos isso, irmãos. Como é que aquele amor e aquele serviço é traduzido de forma prática? Com os meus dons, os meus talentos, o meu tempo, a minha saúde, o meu dinheiro, tudo que eu possuo, tudo que Deus me deu, eu vou usar em amor e serviço a Deus e ao próximo. Deus te deu dinheiro, então abençoe pessoas financeiramente. Deus te deu tempo, gaste tempo discipulando essas pessoas. Deus te deu saúde, gaste a sua saúde abençoando outras vidas. Eu sempre digo isso, irmãos, todo mundo que pede oração, eu falo isso: Deus, abençoe essa pessoa, que ela tenha saúde para continuar servindo a Deus e ao próximo. Deus, dê saúde à pessoa fulana de tal para que ela continue servindo a Deus e ao próximo. Sempre eu oro quando a pessoa pede por saúde, esse é o meu alvo. Pode passar, Nayane, para o 5º alvo. 5º alvo, ser sal e luz a todos os povos. Nós já falamos disso, cada crente é um missionário. Cada crente é um missionário no seu local de trabalho. Não importa onde você vá, você tem que salgar vidas e ser luz também. 6º alvo, através do que? Ser sal e luz. Através da pregação fiel do evangelho. Não um falso evangelho. Não uma igreja que vai encher o seu ego. Não uma igreja que vai falar tudo que você quer ouvir. Porque, irmãos, quer encher essa igreja aqui? É só a gente pregar a teologia da prosperidade. Quer encher essa igreja aqui? É só a gente falar que você é demais. Quer encher essa igreja aqui? É só eu pegar um banquinho, sentar como o David Leonardo, falar mansamente e falar tudo que você vai sair daqui como um balão cheio. Nossa, eu me emocionei demais naquele culto. O pastor falou tudo que eu precisava ouvir, tudo que eu queria ouvir, não tudo que eu precisava ouvir, né? Então nós precisamos pregar fielmente o evangelho. Volta aí, Nayane, por gentileza. Pregar fielmente esse evangelho. Isso, onde cada crente é um discípulo e missionário. Pode passar para o 7º alvo. Eu repeti, né? E aí nós vamos falar exatamente isso hoje. Onde cada crente é um missionário que toma a sua cruz e forma outros discípulos para Cristo, onde quer que ele ande. Eu fiz o 8º alvo? Eu acho que era nesse 7º aí, que toma a sua cruz. Não, né, Nayane? É só isso mesmo. Então tá jóia. Então, irmãos, nós vamos falar exatamente isso. Cada crente é um discípulo que toma a sua cruz. Esse é o 7º alvo. Eu convido você a abrir então em Mateus. Mateus capítulo 10. Mateus 10. E nós vamos ler apenas 2 versos. Verso de número 38 e verso 37 de Mateus capítulo 10. Todos acharam? Mateus 10, 37. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Mateus 10, 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Verso 39. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Vamos orar, irmãos, pedindo para que o Espírito Santo nos ilumine o entendimento e que esse mesmo Espírito aplique essa palavra de Deus para a gente quando a gente sair por aquele portão ali da igreja. Vamos orar. Senhor, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine, direcione e aplique essa mensagem em nós. Essa palavra que já foi inspirada e revelada possa ser luz para o nosso caminho esta manhã. Luz por toda a nossa vida, conforme cada alvo que a gente tem visto aqui, cada propósito do crente para essa igreja. Que hoje seja acrescentado mais um tijolo, mais um alvo, mais um passo, mais um, ó Deus, alvo que será alcançado por nós. E eu te peço que essas pessoas aqui presentes possam, Deus, sair com o coração vivos, ardentes, amando a Tua palavra, amando segui-la, amando e desejosos, ó Deus, de na verdade seguir os Teus passos, a começar cada um tomando a sua cruz. Eu oro para que o Senhor fale a esses corações através da minha vida. Eu sou apenas um vaso, mas a glória é Tua, o poder é Teu, a vida é do Senhor, a Ti pertence toda a honra e glória, a vida que será manifestada essa manhã. E eu oro, Deus, em nome de Cristo Jesus, para que essa palavra se cumpra. Amém e amém. Irmão, Jesus começa esse texto com uma condicionante, onde ele usa um se. Na verdade, essa condicionante está num texto de Lucas, que tal mesmo é um texto que a gente chama dos evangelhos sinóticos, em Lucas capítulo 9, verso 23, se alguém vir após mim. E aqui a gente chama de evangelhos sinóticos do mesmo texto que a gente vê Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 16, Marcos capítulo 8 e Lucas capítulo 9. Todos eles são sinóticos. O que quer dizer sinótico? Sinótico é de semelhança, de parecido. É a mesma coisa de você pegar um quadro, vamos imaginar um quadro bem grande, complexo, onde três pessoas estão vendo esse quadro, Mateus, Marcos e Lucas. E ao olhar para aquele quadro, cada um dá um aspecto diferente para aquele quadro. Um dá uma ênfase nos tons do quadro, o outro dá uma ênfase talvez na moldura, na tinta que foi usada, o outro talvez dá um aspecto, enfim, na paisagem, na tela de fundo ou na tela que está mais próxima. Não importa, o fato é que é o mesmo quadro, a vida de Jesus. E esses evangélicos são sinóticos por causa da semelhança de como as histórias são contadas. E aqui Jesus começa com essa condicionante, se alguém vier após mim. E aí ele fala três coisas basicamente, irmãos: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E eu convido você a abrir nesse texto de Lucas capítulo 9, para a gente ver essa sequência. Porque como os três evangelhos falam exatamente dessa mesma passagem, em Lucas 9 vai mostrar essa exata sequência que a gente leu aqui em Mateus 10. E aí em Lucas 9, para a gente seguir essa sequência exata, a partir do verso 23, irmãos, Jesus diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Três verbos: negar a você mesmo, tomar a cruz e segui-lo. E nós vamos seguir essa ordem de explicação da palavra de Deus. E é interessante que no texto, quando Jesus é afirmado que é o Messias, Jesus fala as características do porquê ele é Deus. Ele mostra através das suas palavras e obras por que a gente pode chamar Jesus de Deus. Por isso, e esses dias eu vi no Instagram alguém falando isso, você acredita que Jesus é Deus? Isso um brasileiro, nem sei a cidade que ele estava, mas as pessoas na rua falavam: não creio que Jesus é Deus. Ele ia para outra pessoa e fazia a mesma pergunta, a pessoa falava: não acredito. Irmãos, a quantidade de pessoas que falavam que Jesus não é Deus era imensa. Falava que ele foi um bom mestre, foi alguém que passou pelo mundo, mas que ele era Deus, as pessoas negavam. Mas Jesus não só mostra a sua divindade, mas também aqueles que seguem ele, e o que essa pessoa deve fazer para seguir esse Deus. E o discipulado, na verdade, é oferecido aqui para todo mundo que quer seguir esta divindade, este Deus. Se você fala que segue a Jesus, ser discípulo não é opcional.
Você fala que segue a Cristo, você não pode ser daquele da multidão que simplesmente queria ver os milagres. Se você diz seguir a Jesus, você tem que ser discípulo. E discípulo é uma oferta que é a todos e não apenas uma classe de pessoas bem-sucedidas. Ser discípulo não é só simplesmente para uma casta separada de algumas pessoas da igreja. Ser discípulo não é para o pastor, para o presbítero e para o diácono apenas. Ser discípulo é para qualquer um, se você diz seguir a Cristo. E é interessante, irmãos, que no texto de Mateus capítulo 4, eu já vou ler esse texto, não vou pedir para você abrir, onde Jesus fala o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, e eles lançavam rede ao mar porque eram pescadores, e olha o que Jesus falou para eles: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles saíram e deixaram as redes imediatamente e os seguiram. Esse texto não choca você, não? Imagina alguém passando na rua, um homem, e esse homem, você está indo trabalhar, você está indo para o seu serviço, esse homem para você e fala assim: vem, me segue. Aí você larga seu carro, você larga sua moto e passa a seguir ele. Não te choca isso? Eles estavam pescando, estavam trabalhando o seu ofício diário, mas porque Jesus falou, vem, me segue, eles largaram tudo e foi seguir Jesus. Você tem que imaginar essa cena, e você entrando nessa cena, e você, na verdade, no seu dia a dia de hoje, indo para o trabalho e simplesmente deixando tudo para seguir Jesus. E esse texto que nos choca é um chamado de Jesus de que essas pessoas deveriam seguir Ele imediatamente. Por mais, irmãos, que os discípulos tinham a sua ocupação, uma hora ou outra eles deixaram de fato suas ocupações para seguir Jesus plenamente. E no discipulado é o que a gente chama de custo de seguir a Jesus. Quando você vai comprar uma roupa, você não calcula o custo? Ó, estou devendo meu cartão tem tanto de limite, eu recebo tanto no final do mês, então essa peça de roupa vai custar tanto. Vamos fazer o cálculo aqui se vale a pena, se eu tenho condições de comprá-la. Seguir a Jesus tem um custo, e o discipulado também. E as marcas de quem segue a Jesus são evidenciadas aqui: negar você mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Marcas que na verdade está em mim e em você. E eu te faço uma pergunta: será que você tem pago o preço de seguir a Jesus? Que é muito alto esse custo. Jesus, na verdade, irmãos, não vai concordar necessariamente com a imagem que você faz de você mesmo. Já viu quando a gente conta uma história, a gente sempre é o bonzinho da história e o outro é o vilão? Então, se eu for contar uma história para vocês da minha vida pessoal, eu sou o herói da história, o outro é um carrasco, o outro é um vilão, o outro me maltratou, fez coisas ruins para comigo, mas eu sou o bonzinho da história, eu sou o bom moço. Mas Jesus não necessariamente vai concordar com essa imagem. Na verdade, Jesus não vai concordar nem com a imagem que as pessoas fazem de nós mesmos. Portanto, Jesus vai contrariar muitas das nossas expectativas. Eu vejo muito a série do The Chosen, e eu sei que muitos pastores criticam aquela série, e eu entendo a razão deles, eles têm certas razões. Mas, irmãos, eu sou edificado com aquilo que a Bíblia diz. Se lá na série do The Chosen há muitos aspectos que são acrescentados, eu abro mão. Sei que é uma história, entre aspas, uma novelinha. Muitos pregadores falam que são apócrifos dos nossos tempos modernos. Mas vamos nos ater àquilo que a Bíblia diz e vamos pegar aquele texto, aquele trecho da passagem bíblica e ser enriquecido com aquilo. E eu fico imaginando, irmãos, que em nenhum momento ali daquela série, quando aquilo é retratado de forma vívida para nós, a gente vê Jesus prometer prosperidade para as pessoas. Eu não vejo em nenhum momento ali Jesus prometendo que você teria uma vida feliz, tranquila na terra, que você poderia, na verdade, ter os seus carros, que você poderia ter a sua estética física numa clínica aí de Goiânia, que você pode melhorar a sua aparência. Jesus não prometeu, na verdade, que nós trocaríamos de carro todo ano, ou teríamos uma casa nova. Irmãos, nada disso é prometido ali, nada disso. E Jesus vai contrariar as nossas expectativas, e ali, ao contrariar as suas expectativas, está na hora de você saber se você vai continuar seguindo a Jesus. É a hora de Jesus contrariar você, que você deve saber se você vai continuar seguindo a Ele. Por quê? Porque é muito bom quando um pai faz tudo o que a criança quer, né? Ela dá o pirulito que ela quer, o videogame que ela quer, o celular que ela quer, faz o passeio que ela quer. Mas você vai conhecer uma criança quando você começa a contrariar ela. Aí você vai saber se ela vai dar birra, se ela vai te obedecer, se ela vai ser submissa a você.
Irmãos, na verdade, quando Jesus contradiz a nossa expectativa como discípulo, isso nos obriga a olhar para o verdadeiro custo do discipulado. O custo de você ter levantado essa manhã para estar aqui na presença de Deus, o custo de você estar aqui domingo que vem, o custo de você manter a sua vida inteira buscando a Deus. Você já parou para pensar, se você não ama a Deus nesse mundo, se você não ama a Deus estar aqui com os crentes, quem dirá que você vai amar isso eternamente? Se você não ama estar adorando a Deus num domingo de manhã, você vai fazer isso por toda a eternidade? Se você não ama a Deus estar aqui adorando a Ele esta manhã, não adorará a Ele eternamente, porque se você não ama fazer isso hoje, isso nos obriga a olhar no espelho para dizer se realmente a gente ama Jesus, se a gente realmente é discípulo dEle, ou se a gente só está no meio da multidão querendo um milagre. Eu acho, irmãos, que lá no fundo tem muita gente na igreja usando Jesus como uma desculpa para ter o que ele quer. E quando ele tiver o que ele deseja, ele, sai da igreja. Quantas e quantas pessoas não passaram por nosso meio cristão e não fizeram isso? Eu estou lá, mas lá no fundo eu queria que Deus me desse essa bênção. E aí o tempo vai passando, essa bênção não vem, o seu coração vai adoecendo, a expectativa vai acontecendo e nada, e aí você se frustra e fala, quer saber? Eu não volto mais daquele lugar. Irmãos, já notou que quem estava no meio da multidão não queria um compromisso de andar com Jesus, o custo do discipulado? Ele queria ser curado. Isso pode perturbar tanto a nossa alma, que talvez um pedido de oração que você tenha, talvez nunca seja respondido. Você já parou para pensar no custo disso? Você já parou para pensar que o discípulo de Cristo tem que ter uma consciência que seguir a Jesus é estar disposto a entregar até mesmo a sua própria vida? Então, irmãos, eu não quero pensar que eu estou te segurando aqui na igreja por causa de uma estratégia minha de ensino, por causa de uma estratégia de plantar uma igreja nova. Não, irmãos, se você não for um discípulo de Jesus, eu posso ser o melhor pastor, eu posso ser o cara mais carismático, eu posso saber o seu nome, te dar parabéns no seu aniversário, estender um tapete vermelho aqui para você, mas se você não for discípulo, uma hora ou outra você vai sair, porque você não creu no puro e simples evangelho. E quando a gente não acredita nesse evangelho, pode ser estratégia, pode ser programa para segurar jovem, pode ser louvorzão, você pode fazer o que quiser aqui dentro, não vai segurar. Porque como diz o Paul Washer, se você usa métodos carnais para atrair as pessoas para a igreja, você vai ter que continuar com esses métodos carnais para mantê-las na igreja. Se você utilizou um método carnal para atrair, ela vai se sentir que toda vez vai ter aquilo ali. Você vai precisar desses métodos para mantê-las, mas quando falamos do curso do discipulado, irmãos, nós estamos falando de 3 palavras básicas: amor, sacrifício e obediência. E quando a gente fala de amor, irmãos, é porque Jesus nos amou primeiro, e se Ele nos ama primeiro, nós o amamos também. Quando falamos de sacrifício, está falando exatamente de um sacrifício que não se compara ao que Jesus fez de sacrifício por mim e por você, quando Ele morre na cruz. Quando falamos, na verdade, irmãos, de obediência, nós estamos falando de que Cristo submeteu obedientemente, integralmente, perfeitamente, tudo que Deus havia ordenado para a vida dele. Portanto, imagine um custo de amor, sacrifício e obediência para você. Se Jesus fez tudo isso plenamente, primeiro do que eu e você, melhor do que eu e você, imagine o custo de você amar, obedecer e sacrificar-se. Então, se você acha, por exemplo, o custo alto de seguir Jesus, você vai ter que perdoar alguém. Isso tem um custo, não tem? Vamos supor que alguém te feriu muito. Vamos supor que alguém te machucou profundamente. Você tem um custo do discipulado, de seguir a Jesus, ir lá e perdoar aquela pessoa. Você fala, pastor, mas é difícil demais. Eu não posso perdoar essa pessoa. Eu até postei lá, no nosso grupo da igreja sobre perdão essa semana. Há um custo muito alto de você ir lá e pedir perdão. Não tem um custo? Você vai ter que se humilhar, você vai ter que, mesmo você estando errado, você vai ter que ir lá e perdoar aquela pessoa. Perdão, mesmo você estando certo. Mas isso tem um custo. Isso é o discipulado. Agora vamos para o não discipulado. Qual que é o custo de você não cumprir essa ordem de Cristo? É você viver com essa culpa por resto da vida. É você, na verdade, viver com esse não perdão por toda a sua existência. Isso tem um custo infinitamente maior. Se tem um custo caro de você ir lá, se humilhar e pedir perdão para alguém, há um custo muito maior de você não fazer isso, de você não obedecer à palavra de Deus. Vamos pensar no outro custo do discipulado? Você acha que o custo do discipulado é alto? Vamos imaginar então a pornografia.
É um custo você abandonar esse problema, não é? Mas Deus fala que nós devemos que manter em santidade e pureza. Então você tem o custo de abandonar a pornografia. Mas vamos supor que você não decide abandonar. Você quer continuar nessa prática. Pois então, você vai ter o custo do não discipulado, de continuar desobedecendo a Deus, preso a esse pecado para o resto da sua vida. Como diz um pregador, que eu não lembro agora, o pecado pode parecer a liberdade para você fazer, né, o que você quiser. Você tem a liberdade, você vai lá e faz o que você quiser. Só que tenta largar esse pecado. Esse pecado vai te prender, esse pecado vai te aprisionar. E aí você vai ver o custo de sair desse negócio. Se você acha que é livre para fazer qualquer coisa, para sair e pecar, beleza. Agora vai tentar ser liberto disso. Vai tentar ser liberto desse vício. Para você ver o custo que vai ser. Seriam tantos custos, eu vou citar só mais um. Imagina então o custo do discipulado de você não trair a sua esposa. Não é difícil de repente? Você está sendo cobiçado por outras mulheres, você quer abandonar o seu marido porque ele não te ama, você quer abandonar o seu marido porque de alguma maneira ele não te trata bem, eu não sei qual é o motivo, mas você, homem e mulher, quer abandonar o seu cônjuge. Você tem um custo, não tem? Manter-se fiel, dá trabalho, você tem que dizer não. Eu vou abrir um parênteses aqui, não é aula para casamento, não é nem para casais, mas quando você diz sim para alguém, você está dizendo não para todas as outras pessoas do mundo. O mundo tem 8 bilhões de habitantes, né? Vamos considerar aí, parece que a última estatística está muito próximo de ser 4 bilhões para cada um, né? 4 bilhões de mulheres, 4 bilhões de homens. Quando eu falei sim para minha esposa, eu tinha um custo do discipulado, de seguir a Jesus, de dizer não para as outras 4 bilhões de mulheres do mundo. Isso não é um custo muito alto? Pois é. Agora pensa do custo do não discipulado. Vamos supor que você quer trair, quer abandonar, quer largar. Sabe qual que é o custo disso? De você arcar com todas as consequências do abandono do lar. Irmãos, é um custo muito alto quando você não obedece a Cristo. É um custo muito alto de corações dilacerados, despedaçados. Corações, na verdade, que precisam ter um custo muito maior de correção. Portanto, a obediência sempre é o melhor caminho. Sempre vai ser o melhor caminho. É dolorido? É. É custoso? É. O custo é alto? É. Mas é de vida. É um caminho que Deus vai te dar para você avançar e crescer. Seja qual for o item que a gente vai acrescentar nesse custo, o custo sempre de não obedecer, não amar a Cristo, é infinitamente maior. E seguir a Cristo, irmãos, é imitá-lo. É imitá-lo naquilo que Jesus faria no nosso lugar. É conformar-se à imagem de Cristo, como a gente falou no alvo número 1. É caminhar nos seus passos. E certamente o discípulo cai no maior paradoxo. Qual que é o paradoxo que a gente leu aqui? Você quer ganhar a sua vida, então você vai perder ela. Quer ganhar a sua vida? Perca. Não é um paradoxo? Você quer ganhar a vida, mas você tem que perder essa vida? Pois é, esse é o paradoxo que todo discípulo enfrenta. E viver para Cristo nesse custo é um preço muito alto que se paga, de santidade, de caminho, mas é um preço de vida no final. Por que o pecado oferece para a gente, irmãos? O pecado oferece para nós deleite agora, mas morte no final. É como você comer um chocolate envenenado. Eu tenho um problema que eu gosto mais de chocolate refrigerante. Eu sei que tudo isso faz mal, mas eu gosto dessas duas coisas. E eu sei que são venenos. Eu falo, oh meu Deus, eu tenho que parar de tomar isso. Mas imagina um chocolate envenenado que vai te matar daqui a alguns meses. Esse chocolate com veneno pode parecer muito delicioso agora, mas ele vai ser de morte. Esse é o custo de ser discípulo. Então, o primeiro passo é seguir a Jesus. O primeiro passo é negar você mesmo. O segundo passo, tomar a sua cruz. É interessante que a primeira vez que essa palavra cruz é usada no Novo Testamento, sabe quando é? No texto de Mateus capítulo 10. Esse texto que a gente leu. Primeira vez que a palavra cruz aparece no Novo Testamento é aí, Mateus 10, 37 e 38. E a cruz sempre simbolizou morte. Toda vez que a gente coloca o símbolo da cruz aqui, irmãos, é para você lembrar da morte de Cristo. E eu vou abrir um parênteses aqui também, não é aula disso. É porque eu vou abrindo tantos ganchos que vai me lembrando aqui, Deus vai colocando no meu coração. Nós tínhamos um problema extremo de antigamente das idolatrias às imagens, certo? Iconoclastia. Só que, irmãos, nós caímos num outro extremo da vida cristã protestante de não ter simbologias mais nenhuma. Então, vocês não sabem, mas a gente está plantando essa igreja, nós vamos trocar esse púlpito. Esse púlpito é provisório. Nós estamos mandando fazer um púlpito tão diferente aqui que você não vai ver igreja nenhuma em Goiânia com esse púlpito.
E ele aponta para um dos símbolos do cristianismo, que é a cruz. Irmãos, nós estamos tirando símbolos que apontam para a nossa salvação. Símbolos como os pães, o suco de uva, o vinho, a cruz, estão sendo tiradas das nossas igrejas. E eu entendo então que quando a igreja católica colocava aquelas imagens, não era para a gente necessariamente venerar, mas era para pregar para nós. Mas nós hoje aqui, olhando essa igreja, exceto a cruz que está sendo tampada aqui, exceto essa cruz, nós não temos simbologia nenhuma que aponta para Cristo, então está nos faltando isso. As paredes da igreja, você sabe por que esses bancos, eu vou sair um pouco da imagem aqui, sabe por que esses bancos têm essa ponta, irmãos? Você tem que entender o significado disso. Isso aqui é um apontamento para os céus, isso aqui é um apontamento para o alto. As janelas também têm essa pontinha no final aí, não é à toa, é apontando para Deus, mas hoje a nossa arquitetura toda horizontal, já viu? A nossa igreja é um caixote quadrado, as janelas são todas retas, linhas horizontais, que tem a ver com a nossa arquitetura moderna, que tem a ver mais humanista, humana mesmo. Mas cada detalhe da igreja tem que ter uma simbologia, tem que ter um apontamento para as coisas do alto. Exatamente. Oi, nosso irmão. Ah, sim. O nosso irmão Oswaldo quer levar o microfone até você, minha irmã, para você poder falar. Sim? A gente sabia o significado. A gente, quando a gente congregou a primeira vez, quando ela foi à igreja pela primeira vez, a gente sabia o significado dessas janelas, desses bancos. Então, nós tínhamos certeza de que um dia Deus ia reabrir essa construção para voltar novamente a ser a igreja de Cristo Jesus, porque nós reunimos aqui. Amém, nós Silvia. somos o corpo de Cristo, o povo de Deus. Amém. Né? Eu me emociono demais ouvindo o pastor dizer isso, que isso aqui está apontando para o céu. Exatamente. Para o nosso Jesus. Exatamente. Então, irmãos, cada ato, obrigado, minha irmã Silvia, cada ato aqui, irmãos, tem que simbolizar esse apontamento para Cristo Jesus. E a cruz, que estão sendo tiradas de muitas igrejas, na verdade, você vê, os púlpitos de hoje estão, esses púlpitos moderninhos, né? Apesar dele estar aqui, eu não gosto, viu, irmãos? Nós estamos aqui provisoriamente com esse púlpito. Mas nós precisamos de coisas que apontam para Cristo, e a cruz era esse significado. A cruz era utilizada como os criminosos que eram crucificados, que ele levava a seu próprio símbolo de condenação para o lugar onde ele iria ser crucificado. Imediatamente então, irmãos, se a gente vê alguém passando com uma cruz lá em Jerusalém ou em alguma cidade romana, sabíamos na verdade que aquela pessoa já estava indo para o martírio. É como o corredor da morte nos Estados Unidos. Quando você vê alguém andando naquele corredor e os prisioneiros estão ali nas celas, aquela pessoa que está andando no corredor significa que ela já está indo para ser executada. Ou cadeira elétrica, ou injeção letal, enfim. Essa é a imagem dramática que Jesus representa. E Jesus representa essa imagem dramática de autonegação, porque se estamos aqui seguindo a Jesus, irmãos, na verdade, nós estamos num lugar de morte, morte de nós mesmos, morte de negar o nosso eu. E a carta dos Hebreus, quando fala da crucificação de Jesus, ela usa termos fortes. Hebreus, por exemplo, fala no capítulo 6, fala expondo a ignomínia, ou o opróbrio de Cristo Jesus no capítulo 11, ou fazendo, na verdade, sofrer, como o capítulo 13, ou na verdade sendo vitupério, como o capítulo 13. Irmãos, isso são palavras fortes mostrando a crucificação de Cristo Jesus, e cada discípulo então tem que tomar a cruz. E você pode pensar, mas pastor, eu não estou lá em Roma, eu não tenho como pegar uma cruz de madeira, carregar ela e morrer ali em algum morro, né, no Morro do Mendanha aqui em Goiânia. Irmãos, na verdade, quando a gente fala de tomar a cruz, eu quero mostrar primeiro o que significa não tomar a cruz. Porque, infelizmente, irmãos, o significado de tomar a cruz, sabe o que significou? Pequenas dores para nós. Eu não suporto a minha sogra, eu tenho que tomar a cruz de aguentar ela. Eu moro nesse barracão aqui no fundo dos meus parentes, então eu tenho que tomar a cruz para suportar os meus parentes. Irmãos, tomar a cruz não significa essas pequenas dores que você sente. Não é diabetes talvez que você tem, ou sei lá, alguma doença. Isso não significa tomar a cruz, mas infelizmente,
Por causa de uma sociedade muito fraca dos nossos dias, por causa dos milindres nossos que nós temos hoje, qualquer coisa as pessoas falam de tomar a cruz. Nossa, eu estou sofrendo uma cruz tremenda no meu trabalho, o meu chefe não me deixa em paz. Isso não é tomar a cruz. Levar a cruz, na verdade, não é qualquer tipo de aflição que a gente possa passar nessa vida, irmãos. A não ser que o significado de tomar a cruz é algo muito mais profundo. E eu quero ler essa definição. O que significa tomar a cruz? Tomar a cruz significa um sacrifício que envolve tudo em sua vida. Inclusive doar a sua vida, morrer-se para Jesus. Para o bem-estar, para o bem e amor a Cristo Jesus. É algo que o crente deve tomar sobre si quando o mundo tenta imprimir a desobediência a Deus. Quando o mundo tentar imprimir a desobediência a Deus, você vai dizer não ao mundo, isso é tomar a cruz. Então o discípulo que segue a Cristo, que toma a sua cruz, significa que ele morreu. Já não leu esse texto aqui na liturgia? Romanos 6 não falou que a gente morreu com Cristo e com ele a gente vai ser ressuscitado? Pois é, essa é a morte. A morte verdadeira do seu eu, do seu ego, pré-figurado ali, no sentido figurado, é esse sacrifício de você sempre falar não para a sua carne. Irmãos, ser levado à cruz é você suportar dor, vergonha, sacrifício, perseguição, negar-se a si mesmo, como a gente leu no começo. Tomar a cruz significa você obedecer a Cristo, por mais que você sofra fisicamente, emocionalmente. Tomar a cruz, na verdade, irmão, significa que Cristo, por mim e por você, amou você tanto, que subiu naquela cruz. Então você ama tanto a Jesus, que você vai tomar a sua cruz. E eu te faço uma pergunta, será que você tem matado as suas próprias vontades, as suas paixões? Os ídolos do seu coração têm deixado, você tem deixado esses ídolos de lado? Mas irmãos, o que eu vejo é uma sociedade acomodada, que não se sacrifica quase nada por Jesus, quase nada. Há muitas desculpas na sociedade para não sacrificar-se por Cristo. Há muitas desculpas na sociedade para você não tomar a cruz. E as pessoas, na verdade, não têm considerado isso, negar elas mesmas. Portanto, se você é um discípulo, você deve viver nessa cruz e não à sombra dela. Porque talvez seria muito fácil você estar ali diante da cruz, o sol intenso faz uma sombra, você só vive ali debaixo daquela cruz, mas você não sobe nela juntamente com Cristo. Você não quer subir porque você não quer ser desonrado, envergonhado e humilhado. Mas esse é o custo que a gente falou no começo de seguir a Cristo. O custo de saber se você de fato está seguindo a Cristo. Se você na verdade quer saber se você está tomando a cruz, se você é salvo, pergunta se a sua língua está sendo controlada. Pergunte na verdade se você está conseguindo negar as suas vontades diariamente. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, que eu pego uma impressora lá em casa, imprimo alguns papéis em A4 e vou colando assim no meu quarto, aleatoriamente, quando eu vejo uma frase importante. E essa frase me marcou. Essa frase diz o seguinte: se você não negar a você mesmo diariamente, se todo dia você não negar a você mesmo, no final da sua vida, você vai acabar negando Cristo. Se você não negar você mesmo todo santo dia, no final da sua vida, você vai negar Jesus. Então, como é que você pode dizer que é um discípulo, se você não está tomando essa cruz? Se você alimenta as suas cobiças, as suas corrupções. Aquele que é nascido de Deus, irmãos, que é discípulo, toma a sua cruz todo dia e não vive na prática do pecado. Essa é uma graça salvadora. Essa é uma graça santificadora que muda, que liberta, que transforma. Não a graça barata. A graça barata do Evangelho que diz o seguinte: venha como você está. Isso é verdade. O Evangelho diz, venha como você está. Só que a graça barata das outras igrejas fala o quê? Permaneça do jeito que você está. Fique do jeito que você está. Você veio como está e vai permanecer assim. Jesus fala, venha como está, mas Ele não deixa do jeito que você está. Ele não vai permanecer da mesma maneira. Portanto, a graça apresentada na Bíblia é essa graça completa, que te chama e que te transforma. Irmãos, muita gente quer a coroa, mas não quer carregar a cruz. As pessoas querem seguir a Cristo, mas querem ter os seus próprios prazeres. Ela quer tudo. Ela quer os prazeres do pecado,
e a vida no céu. Mas alguém que segue a Cristo, põe a sua confiança nele, obedecendo seus mandamentos, movido por gratidão. Eu caminho aqui, irmãos, para finalizar dizendo o seguinte: o discipulado é um chamado a um relacionamento íntimo, profundo, diário, constante a esse Deus vivo. Como ontem a gente estava aqui na conferência Fé e Trabalho, e a gente falando como eu posso glorificar a Deus através do meu trabalho, do meu dia a dia, de segunda a sexta-feira, é aquilo ali. É você glorificar a Deus em cada ato, em cada palavra, em cada pensamento. Como que você vai manifestar a glória de Deus se você não foi transformado em todas essas atitudes, nessa profundidade? O discipulado, então, é esse convite, essa relação pessoal com Cristo Jesus. Porque um discípulo segue as pegadas do Mestre. E assim como Cristo escolheu o caminho da cruz, irmãos, nós vamos precisar seguir também. Não há coroa sem cruz, não há céu sem renúncia. Ser discípulo, então, não é simplesmente abraçar doutrinas reformadas. Ser discípulo é seguir uma pessoa, e essa pessoa te trará vida futuramente e agora. Amém? Vamos orar?